O que existe são relações. E ninguém pode dizer a priori que uma relação componha ou decomponha a relação com o outro. Até porque muitas vezes isso depende de um arranjo mais global que eu preciso estar vendo. Porque o problema das redes é o problema da gente definir onde é que está o limite dela. Lembra que eu coloquei no começo? E ela é algo sempre aberto a uma nova conexão. O que há são relações de composição e relações de decomposição. As relações de composição são claramente experimentadas por nós, quando participamos desses arranjos relacionais, como alegria, como um aumento da nossa força de vida, como um aumento da nossa capacidade de agir e pensar. E eu posso estar em arranjos, em zonas de decomposição. O elemento que vem se agregar nessa rede, ele nunca é o último, e nunca foi o primeiro. Bom, aqui eu deixo aberto essa franja e se beneficiar dessa discussão. Evidentemente, eu vou acelerar aqui, eu vou esquecer as transparências, porque eu quero completar um conjunto de ideias. É claro, então, retomando algumas proposições iniciais, que o meu conceito de rede aqui, como eu falei, ele tem um antes e um depois. E esse antes e o depois é essa história aqui do Spinoza que eu compartilho com vocês. O que há é sempre rede, vamos dizer assim, um caso desse problema mais geral. Do problema mais geral do quê? Da composição de relações, de compor arranjos entre as partes extensivas que constituem qualquer forma que eu queira individual. Pode ser a rede de saúde mental, mas eu sempre vou, dessa perspectiva, ficar com um problema posto. O que é a rede de saúde mental? O que compõe a rede de saúde mental? Ou qualquer outra rede. E o que compõe a rede de cada um dos usuários? Porque, veja bem, não tem um usuário. Existe alguém que, num dado momento, é nó de um arranjo de encontros. O usuário de crack, eu não sei, estou me perdendo nesse exemplo, porque eu ouvi tanto falar isso aqui nas últimas horas, né? Eu acho complicado certas visões muito compartimentalizadas, né? O usuário de crack, a rede de saúde mental, o crime, o bandido, o traficante. Porque, na verdade, parece que isso é uma cartografia pronta, já dada, já mapeada e fixa, que não se move. Eu não tenho muita dificuldade de ver as coisas dessa forma, porque elas não são dessa forma. Porque um usuário que chega é alguém num determinado arranjo de composição. Certa vez, um debate que alguns aqui acompanharam pela internet, que a gente fez lá em São Paulo, sobre Spinoza e a depressão na psiquiatria hoje, a gente fez um debate juntando um psiquiatra conversando com um filósofo sobre o que era a depressão em Spinoza. Aí, num dado momento, uma pessoa perguntou assim: o que Spinoza acharia do antidepressivo? Vocês podem imaginar o contexto bastante polarizado desse debate, né, como tem sido ultimamente. A resposta do filósofo é mais ou menos o seguinte: em si mesmo, o Spinoza não acharia nada. O Spinoza ia querer saber assim, em que arranjo o antidepressivo entra. E depende do arranjo que ele entra. Depende dos outros elementos a que ele está conectado. Obviamente, se o antidepressivo aparece como a resposta ao problema da depressão universal daquele indivíduo, o Spinoza ia olhar aquilo tudo e falar assim: mais um jeito de fazer escravos, né? Os mundos que a humanidade inventa. Agora, ele também não teria nenhuma definição a priori do tipo: não, antidepressivos nunca, o que a gente vai fazer é só encontros, etc. Não, porque o antidepressivo é um encontro. O crack é um encontro. O problema não é este encontro como o encontro, mas em que arranjos de encontros ele se situa. Eu acho que a gente precisa um pouco começar. E a gente vai descobrir que a rede não é uma coisa. Não sei se agora eu consigo um pouco ir ressignificando as minhas proposições iniciais. Eu falei, não vou falar de rede coisa. Eu quero já problematizar. Aonde começa e termina essa rede? Qual é a rede de cada um? O cara que chegou lá no meu CAPS, ele está na rede?
Qual rede? Não sei. Qual é a rede que compõe ou decompõe as relações daquele sujeito? E aí essa rede está sempre aberta a novas conexões, que podem reconfigurar. Aliás, eu me pergunto se a redução de danos não é exatamente isso. E eu não estou tomando partido de uma política ou outra, porque eu conheço pouco o campo prático, vamos dizer assim. Mas eu escuto como uma fala que me parece destilar essa inteligência. A questão não é põe e tira o crack. A questão é eu agregar outros elementos.